Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal da Lili TV. Nesta semana vamos falar sobre depressão. O padre e cantor Fábio de Mello acabou assustando, digamos de certa forma, seus seguidores ao anunciar que está com depressão novamente. Ele já havia feito esse anúncio recentemente num show lá no Nordeste, em Pernambuco. Mas antes da gente entrar na temática deste vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Lili TV, se inscreva, ativa o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos assuntos que trazemos aqui, relacionados a famosos, artistas, cantores, dessa vez o padre, assuntos que acabam impactando seus fãs, seus seguidores e também qualquer pessoa que não é famosa, que pode passar por um problema semelhante como esse do padre e cantor Fábio de Mello. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e fique por dentro dos temas que nós trazemos aqui. Mais precisamente no dia 31 de janeiro, o padre Fábio de Mello fez um anúncio nos stories, lá na outra rede social de vídeos, na rede vizinha de vídeos, falando sobre a questão da depressão. E ele usou um termo, gente, que realmente é isso, Quem já viveu algum momento de depressão, quem já teve depressão, sabe e entende perfeitamente a frase que ele usou, que ele sempre viveu à beira do abismo, que ele sofre com essas questões relacionadas aí à depressão desde que ele era menino. E ele fez esse anúncio para dizer que ele ia dar uma pausa em relação à sua atividade profissional, aos shows, celebrações, que ele cumpriria a agenda até o dia 2 de fevereiro e a partir de então ele ia dar uma pausa para poder se tratar. Antes até da gente continuar falando sobre o padre Fábio de Mello, já vou dar mais detalhes, sobre essa questão aí da depressão, como que ele tem lidado com isso. Vamos a alguns dados, que falam realmente dessa situação da depressão. Para quem não sabe, a depressão, que também é chamada de mal do século, ela atinge, que parece que tem gente que prefere ignorar isso, ela atinge todas as classes sociais. Ninguém está livre de ter uma depressão, independente de gênero, de classe social, de nível de escolaridade, enfim, qualquer pessoa pode ter depressão e ao contrário do que muitos dizem, que tem gente que ainda escreve essas bobagens ou diz essas bobagens diretamente para alguém que está passando por um problema de depressão como esse do padre Fábio de Mello, que quem tem depressão é falta de Deus, absolutamente não é falta de Deus. E vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar sobre a questão dos números, que nós temos em relação à depressão no mundo, e vou dar mais detalhes sobre o caso do padre Fábio de Mello. Continue aqui com a gente, acompanhe, mas é importante a gente ressaltar que esse problema, ele atinge 300 milhões de pessoas no mundo. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, ela tem essa informação. E o Brasil, ele é o país com maior prevalência da doença na América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde. E de acordo com a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5,8% da população brasileira sofrem de depressão. 5,8%. O que equivale, gente, falando em percentual, parece que é pouco, Mas são 11,7 milhões de brasileiros com depressão. E tem inclusive um estudo do Ministério da Saúde que revela que nos próximos anos até 15,5% da população brasileira pode sofrer com depressão em algum período da vida. Ou seja, a tendência é triplicar esse percentual
atual de pessoas com depressão no Brasil. E as causas, elas são variadas, né? São pessoas expostas a situações de violência, estresse, vulnerabilidade social, que tendem a ter mais chances, né? Maiores chances de ter depressão, de desenvolverem depressão. Também o risco de ficar deprimido é maior diante da pobreza, desemprego, morte de pessoas próximas, fim de relacionamentos, problemas causados por consumo de álcool e drogas ilícitas também. Mas voltando para a questão do padre Fábio de Mello, gente, não é surpresa para ninguém que ele sempre aborda a questão de saúde mental, ele é preocupado com essas relações de saúde, de bem-estar, e ele é uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que faz conteúdos voltados aí para a saúde emocional. Porém, ele tem depressão, né? Ele sofreu de depressão em 2020, fez tratamento, se recuperou. Logo após, ele também perdeu a mãe, né, na pandemia, a mãe dele acabou morrendo na pandemia. E agora, recentemente, ele declarou que, infelizmente, a depressão voltou. E voltou muito forte nas últimas semanas, né? Ele pegou muitas pessoas de surpresa com esse anúncio que ele fez em relação à depressão. Mais é importante que uma pessoa como ele, né, com o alcance que ele tem na outra rede social dele, são 26 milhões de seguidores, né, que acompanharam lá os stories dele, e ele acabou falando, ele desabafou que realmente a recuperação não tem sido fácil, a depressão voltou e a recuperação não tem sido fácil, porque ele se sente muito debilitado emocionalmente, né? Ele está muito fragilizado, apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia, né, que a depressão causa. Ele demonstrou muita coragem de expor mais uma vez essa doença que é invisível, né? A depressão é uma doença invisível. As pessoas olham para as doenças que são mais aparentes, né? Que você demonstra estar sofrendo, ou doenças que não têm uma carga de preconceito em cima. Por exemplo, uma pessoa diabética não vai sofrer o mesmo preconceito que uma pessoa com depressão, né? A pessoa com diabetes, ainda a pessoa vai falar, não, vai lá, procura um médico, se trata. Aí quando o assunto é depressão, ainda tem gente que age de uma forma preconceituosa, que não incentiva as pessoas a buscarem tratamento, que acham que ainda hoje em dia, em pleno século 21, 2025, acham que ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo é coisa de maluco. Não, gente, é coisa de pessoas, né, que sabem que precisam buscar ajuda. E o padre Fábio de Mello, ele tem tido a coragem de rasgar o verbo, de vir à tona, né, de vir a público e escancarar as feridas dele. E serve até como incentivo para que outras pessoas busquem ajuda, né? Então ele tem sido uma voz nesse cenário que a gente enfrenta. Atualmente são mais de 5% dos brasileiros deprimidos, né? Mais de 11 milhões de brasileiros com depressão. Ele tem sido uma voz extremamente significativa para que essas pessoas que ainda não buscaram, né, ajuda, enfim, que elas busquem ajuda, e que as outras pessoas que convivem com alguém que tem depressão diminuam ou acabem de vez com o preconceito, né? Então ele tem falado de depressão nas redes sociais dele, ele tem falado sobre ansiedade e outros desafios emocionais, né, que até algum tempo atrás, eu diria que não muito tempo atrás, infelizmente, essas questões de saúde mental, elas eram deixadas de escanteio, né? Elas eram jogadas de escanteio, a sociedade não dava muita importância para isso. E no primeiro desabafo do padre Fábio de Mello, né, falei que eu ia dar mais detalhes, dando esses mais detalhes, né, sobre a questão aí da saúde dele. O primeiro desabafo, na verdade, não foi nem nas redes sociais. Ele foi fazer um show, né, no Nordeste,
E aí ele abriu o coração dele nesse show recentemente, né, no mês de janeiro, agora no início desse ano de 2025, lá em Recife, Pernambuco, e ele acabou dizendo que ele estava enfrentando novamente a depressão. Ele fez essa declaração num show a milhares de fiéis e fãs dele, e ele disse que ele tinha, assim, estava sentindo nas últimas semanas uma vontade muito forte de deixar de viver, né? Uma depressão muito forte que estava acompanhando há dias. Então esse primeiro desabafo do padre Fábio de Mello acabou sendo ao vivo num show. Quem estava lá no show presenciou esse desabafo. E o segundo desabafo foram alguns dias depois nas redes sociais, né, nos stories. Ele gravou os stories lá e colocou na rede social que realmente ele estava novamente enfrentando depressão, com a voz embargada, com os olhos marejados, né, bastante emocionado. Ele disse que já até o acusaram de ser muito emocionado, né? Falaram falas dele, né? Aspas do padre Fábio de Mello. Já me acusaram de ser muito emocionado. Falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Fecha aspas do padre Fábio de Mello. Aliás, eu concordo com ele, né? Esse negócio de ficar taxando as pessoas, ai, fulano é emocionado, fulana é emocionada. Hoje em dia tem isso, né? Eu acredito que os emocionados, e eu me incluo nesse grupo, os emocionados são aqueles que não perderam a humanidade, né? São aqueles que sentem, aqueles que vivem, porque infelizmente a gente vive um momento na sociedade, até pelo uso excessivo de mídias digitais, em que as pessoas estão frias demais, né? A maioria das pessoas estão muito frias. É uma frieza que beira, muitas vezes, o egocentrismo, o individualismo. Então ele falou, ser emocionado não é um problema, né? As pessoas falam, você fica assim porque você é emocionado demais, né? Emocionado demais quer dizer que a pessoa sente demais, né? E ele pontuou essa questão aí do retorno da depressão dele agora em 2025, sendo que ele enfrentou em 2020, né, a questão da depressão. E o padre Fábio, para quem não sabe, desde criança, ele mesmo ressaltou isso, que desde a infância dele, ele sempre viveu sentimentos muito profundos, muito intensos, né? Ou ele era muito alegre, ou ele era muito triste, e isso é uma característica que já veio ali dele desde a infância. São vários os fatores que podem levar alguém à depressão, né? Inclusive no caso do padre Fábio de Mello, né? Eu não tenho essa informação precisa, se em algum momento ele disse que isso é algo que já foi comprovado, que alguma questão, talvez por alguma deficiência de serotonina, não sei, nem é esse termo deficiência, uma redução de serotonina, não sei o que é o caso dele, se ele passou por alguma coisa muito intensa na infância, desencadeou isso. O que importa é que ele faz questão de colocar, de abrir as feridas dele, mostrar essas feridas dele, até para que seja compreendido e que outras pessoas também venham a serem entendidas, né, pela sociedade. Então, o sacerdote desabafou infelizmente, esse retorno da questão da depressão, e ele está em busca de tratamento, ele já faz tratamento, ele sempre deixou claro que ele fazia terapia, além da parte espiritual, né, de todo esse lado espiritual, ele faz terapia, né? Não sei se ele faz uso de medicamento ou não. Alguns casos de depressão precisam de medicamentos, mas agora falando para aquela galerinha, né, que às vezes aparece lá nos comentários, depressão é falta de Deus. Olha, se você é uma pessoa espiritual,
né, uma pessoa que entende da espiritualidade, primeiro, você não vai estar nem julgando a depressão do outro como falta de Deus. Agora, se você conhece, né, se você é um pouquinho religioso, a ponto de conhecer algumas passagens bíblicas, você vai saber que homens, né, na Bíblia, há relatos de homens na Bíblia que tiveram depressão. Elias teve depressão, Jonas teve depressão, Jó teve depressão, Davi teve depressão, Moisés teve depressão. E não eram homens distantes de Deus, pelo contrário, né? A gente sabe, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem conhece um pouquinho aí da teologia, sabe que esses homens têm histórias de proximidade com Deus, né? Que fizeram a diferença aí na vida com Deus, que mudaram a história de nação inteira, enfim. Né? Então, depressão não é falta de Deus. Essa ignorância precisa ser acabada. E a gente deseja ao Padre Fábio de Mello que ele se recupere, né? Ele precisa mesmo tirar esse tempo aí para se tratar melhor, né? Para intensificar o tratamento dele, mas, né, que ele volte, que ele retorne às atividades dele assim que ele tiver recuperado. E para quem fala sobre as questões, o que pode retornar uma depressão, né? O que pode ter feito voltar a depressão do Padre Fábio de Mello? Não sei se aconteceu algum fator específico com ele, mas retorno da depressão também pode estar relacionado a perdas recentes de pessoas queridas, isolamento social, desemprego, frustrações amorosas, além de fatores biológicos, né? Como eu falei, questão de serotonina, tem outras coisas aí de neurotransmissores, não vou entrar nessa parte médica. A intenção desse vídeo é chamar a atenção das pessoas para que observem e que entendam que depressão pode sim atingir qualquer pessoa. Infelizmente, tá aí o Padre Fábio de Mello, que é uma pessoa extremamente conhecida, para mostrar isso para todo mundo. Então, que a gente esteja atento às pessoas ao nosso redor e que os dedos não apontem, e sim os olhares enxerguem, né? Vamos colocar os olhares nas pessoas, vamos enxergar o outro e não ficar apontando, você tá assim porque é falta de Deus. Não é falta de Deus. Se você ainda não leu, né, determinadas passagens na Bíblia, começa a ler, né? Vai lá e vai achar a história de Davi. Davi teve depressão, vai achar a história de Elias teve depressão, história de Moisés, de Jó, né? De Jonas, enfim. Então não tem nada a ver com falta de Deus, são fatores emocionais ou fatores biológicos. Uma pessoa pode ser curada da depressão, pode, né, passar um tempo sem a depressão e depois a depressão retornar, como foi o caso aí do Padre Fábio de Mello, e a gente deseja sim que ele se recupere, né, que ele tenha a sua saúde mental restaurada, né, que Deus o abençoe ainda mais. E esse vídeo, se você gostou, se você conhece alguém, aliás, antes de encerrar, quero até te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que passa por depressão? Como que você viu o relato do Padre Fábio de Mello sobre a questão da depressão dele? E o que fazer diante de uma situação dessa quando é alguém próximo? Deixa aqui nos comentários, né? Quero saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente leve essas informações adiante, né? E quebre esse preconceito, que as pessoas busquem ajuda profissional, ajuda médica, né? Psicólogo, psiquiatras são os profissionais indicados aí para tratarem da depressão. A gente se vê num outro vídeo aqui no canal da Lili. Se inscreva e ative o sininho.